Caro espectador da Ângelos TV, mais uma vez bem-vindo a esta nossa rúbrica semanal, Olhar o Mundo Missionário. É com muita alegria e com muito gosto que estamos novamente na vossa presença aí em casa para vos trazer a alegria da missão, a alegria do Evangelho vivido em várias latitudes do mundo. Hoje temos a felicidade, por não dizer o contentamento, a mim muito especial, de termos pela primeira vez um senhor bispo que vamos entrevistar. Dom Zacarias Camoanho, que é um bispo que a mim me diz muito, que foi arcebispo durante vários anos na Diocese do Lubango, na Arquidiocese do Lubango, onde eu nasci em 1974 e precisamente nesse mesmo ano era ordenado bispo. E é com alegria que vamos recebê-lo, um bispo, portanto, para lembrar, Lubango é o sul de Angola, a província da Huila. Estamos a olhar este mundo a partir deste país irmão, Angola. Bem-vindo, Sr. Dom Zacarias Camoanho, ao nosso programa. É com alegria que se encontra aqui no nosso programa e que olhar o mundo missionário. E vamos começar por, talvez, saber um pouco mais sobre a sua vida em traços gerais. Ora, muito obrigado por esta oportunidade. E não queria começar este programa que é missionário sem recordar duas pessoas que me são muito gratas. O Sr. Dom Antônio dos Santos, Bispo do Porto, que nos deixou depois, quase no fim das celebrações do centenário de Fátima. É um grande missionário. E depois o padre Manuel Durães, também um grande missionário que recordo com muita simpatia e muito fervor também, porque fomos muito amigos e também conheci a sua trajetória missionária. Por isso, neste programa, invoco essas duas figuras para dizer que a minha alegria de estar cá em Portugal também se junta à alegria deles por eles terem trabalhado na missão. E então, o que é que deseja de mim? Antes de mais, muito obrigado por estar presente e vamos então, como o bispo que o senhor é, falarmos um pouquinho do seu trajeto missionário, ou seja, desde a sua vocação, desde menino e moço, até esta altura. E vamos por partes, porque eu sei que tem muito que dizer, muito que conversar e talvez muito que partilhar pela sua rica experiência missionária. Entrou no seminário em 1947, no Huambo. Muito bem. Lembra-se desse tempo? Lembro, porque fui eu quem pediu para entrar para o seminário. Eu nasci numa aldeia protestante, lá no Bailundo. Depois, meu pai transferiu-se para o Huambo, para Nova Lisboa. E assim, em Nova Lisboa, para onde vi com 6 anos, minha tia, Madalena, meteu-me no catecumenato, fiz o catecumenato. E ao fazer o catecumenato, comecei também a interessar-me por gostar de ajudar a missa, por gostar de ser acólito. E com certeza que foi daí que começou o meu querer ser padre, até que um dia disseram, olha, depois de batizado, é claro, com 10 anos, aos 10 anos de idade, aos 13, quando soube que havia testes para os que quisessem ir para o seminário e que fossem acólitos, que fossem já meninos, digamos, da igreja, eu inscrevi-me e passei no teste e assim em 1947. Então, fui para o seminário do Quipeio, onde fiz os estudos secundários, até depois vir ao Seminário Maior de Cristo Rei, já em 1950, e depois foi a caminhada que me levou ao Eu sei que a sua formação teve muito o toque dos missionários do Espírito Santo, daí a sua forte ligação, e sou testemunha dessa alegria que tem o Sr. Bispo quando vem a Portugal, é na nossa casa dos missionários do Espírito Santo que fica, como um membro da família. Qual foi a sua
digamos, a sua intervenção, como é que sentiu a presença dos missionários do Espírito Santo na sua formação? Olha, no princípio parecia-me que era coisa natural, porque não conhecia outros missionários e eram os missionários do Espírito Santo que estavam na minha aldeia, lá no Canhe, em Nova Lisboa, a antiga Nova Lisboa, e pensei que ser padre era ser espiritano. De modo que fui para o seminário menor, também a direção era espiritana, e é assim que começamos a ter gosto pela vocação espiritana, a ter gosto, enfim, por aquilo que faziam os missionários espiritanos, e conhecíamos a vida do Venerável Lieberman e de Pular de Place. Conhecíamos estas vidas como vidas heróicas, vidas de missionários, vidas que poderíamos também imitar. É assim que o Seminário Maior, igualmente, a direção era espiritana, mas já no Seminário Maior havia outros institutos, sobretudo os saletinos já tinham também chegado, e assim em Nova Lisboa, os missionários do Espírito Santo, não só em Nova Lisboa, em Angola toda, no princípio estavam de Cabinda ao Cunene e do leste ao mar. Eram os missionários do Espírito Santo e depois alguns seculares. E é assim que, com os missionários do Espírito Santo, nos sentimos de fato em família. E quando estou cá em Portugal, não procuro outra casa senão, e havendo lugar lá, gosto de estar, porque conheço as pessoas já, ou porque passaram pelas missões, ou porque andamos juntos, como acontece com o Padre Casimiro, irmão Silva, trabalhamos juntos lá no Ambo, de sorte que os espiritanos, ao fim e ao cabo, entraram na minha vida e eu na vida deles. E eis que o jovem Zacarias, em 1961, é ordenado sacerdote. Muito bem. Talvez uma referência grande na sua vida, ordenado sacerdote diocesano, na sua bela cidade do Planalto do Ambo. O que recorda desse momento da sua ordenação sacerdotal? Olha, o que recordo é que quem me apresentou foi um padre espiritano, o padre Armando Pinto, que me apresentou ao meu bispo. E o que recordo é que em 1961 tinha começado também a guerrilha em fevereiro deste mesmo ano. É assim que a nossa ordenação, éramos 5 jovens, 5 diáconos. A nossa ordenação já não foi na catedral, foi mesmo no seminário, porque havia alguns que estavam contra a ordenação de padres africanos, porque naquela altura todos os boatos iam para que alguns padres de Luanda que estavam a espicaçar os terroristas, de sorte que o nosso bispo, para evitar essa manifestação que estava preparada, então quis ordenar-nos no seminário, onde tudo estava mais reservado só a nós e aos familiares. De sorte que ser ordenado sacerdote, numa altura dessas, também mexeu conosco, particularmente comigo, ao pensar que ia ser padre, mas num mundo que estava a começar. Numa altura em que estava o colonialismo a acabar e ia começar o que não se sabia, o que seria para frente. Mas, graças a Deus, tudo correu bem. Assim que fui enviado para uma missão onde também tive colegas da missão espiritanos, o padre Alfredo Mendes, o padre Adélio Ribeiro Lopes e o padre Agostinho, também andamos um bocadinho juntos. Assim que, trabalhando com esses missionários, vi que, afinal, a missão era mesmo isto. Todos estarmos empenhados numa única missão, que é do Senhor Jesus, e que, pronto, o trabalho foi seguindo e foi caminhando. Depois da sua ordenação sacerdotal, como acaba de dizer, veio os períodos conturbados da guerrilha.
que atingiu fundamentalmente e, sobretudo, o planalto da cidade do Huambo. Como é que viveu esse tempo da guerrilha, concretamente na sua terra, na sua diocese? Muito bem. Nesse tempo, a guerrilha não estava muito no Huambo, estava mais no norte, no Uíge, depois nas terras do... E depois haveria mais guerrilha também no leste, aí no Mochico, portanto, onde depois a UNITA começou também a atacar as colunas. De sorte que nós, no Huambo, estávamos como que numa certa ilha, de sabermos que existia, de fato, a guerrilha e que, afinal, para o Huambo estava reservado o pior. E o pior foi, então, depois da independência, já em 1975, quando a guerrilha, então, se intensifica e depois há toda aquela confusão de quererem dividir a Angola, aquela confusão da guerrilha afirmar-se como, quer dizer, a UNITA, afirmar-se como um movimento que também, juntamente com os outros dois, MPLA e FNLA, que também teria uma palavra a dizer para a independência de Angola. Então que o Huambo depois é fustigado, onde o Huambo depois sofreu de fato o que sofreu com o problema da guerra. É em 74, precisamente nessa altura, que é ordenado bispo. É nessa altura que sou ordenado bispo e que ainda fui para Luanda, mas e a minha família, alguns acompanharam-me até Luanda em 1974, portanto em dezembro, quando tomei posse como bispo auxiliar, e então começam os confrontos mais entre os movimentos e depois os movimentos contra uns com os outros também. E é claro, quem sofre e quem sofreu é sempre o povo que às vezes não sabia para onde fugir, não sabia para onde se definir. E é assim que então ali já as minhas responsabilidades já eram outras, como bispo em Luanda, bispo auxiliar. Então Manuel, quase que por tudo e por nada, queria que eu passasse à frente para apaziguar aqui e aguentar os missionários, ajudar os missionários a aguentarem-se, ou então a irem temporariamente para os lugares, para as terras de origem, enquanto existisse a confusão. E foi, de fato, tempo de confusão e que também não deixou de ser tempo de podermos ver para onde nos guia o Espírito. Depois de um ano como bispo auxiliar de Luanda, é nomeado por uma nova diocese, Sim. a diocese do Sumbe, Que é do Sumbe. onde passa a ser bispo titular. Muito bem. Como o senhor arcebispo deve saber, e certamente esteve nas origens, e vai-nos contar um pouquinho isso, nesta germinação da diocese do Sumbe com a diocese de Leiria-Fátima. Muito bem. Pode-nos contar um pouquinho, Ora, talvez tenha nessa raiz. Um pouquinho. Quem esteve na base foi o senhor Dom Henrique. Dom Henriques. Como é o outro nome? Américo Henriques. Américo, o Dom Américo. Ele foi bispo no Huambo de 72 a 75 ou 6. Foi ele que me ordenou bispo. E então ficamos muito ligados. E eu, quando vinha cá, ia visitá-lo. E ele dizia, olha, eu de facto estou cá, mas meu coração ainda está no Huambo. E, nesse sentido, também foi falando aos seminaristas da sua diocese do Huambo e das dificuldades que havia de missionários. E, nesse sentido, então, até surgiu o padre Vítor Mira, que quando se ordenou, pronto, quis ir para esta diocese do Sumbe, que era ainda a diocese de Novo Redondo. É assim que começamos esta germinação. E eu
entusiasmei, de facto, tanto os seminaristas como o bispo, então, de Leiria, Sr. Dom Serafim, creio, na altura. Dom Serafim na altura. Foi ele que me ordenou sacerdote. Ah, está bem, então estamos... Mais uma coincidência bonita. Mais uma coincidência. E então a germinação começou e, como sabe, a missão é contagiosa. E a missão é como a fé. É a outra face da medalha da fé. De maneira que tudo se contagia. E Vítor ficou entusiasmado com a missão. Recebi-o lá e encarreguei-o de fim de uma zona onde também eu, de vez em quando, ia, entusiasmou-se de tal maneira que depois fez-se mesmo uma missão, digamos, da Diocese de Leiria. E uma missão que está a caminhar bem. E essa germinação ainda continua até os dias de hoje? Continua, graças a Deus. Com empenho entre as duas dioceses. Muito bem. Em 95, o Sr. Bispo vai para outro campo de missão. Vai para o Sul. E lá no Sul, uma grande arquidiocese do Lubango. Sim. E aí permanece até 2009. 2009. Aí sei que fez um trabalho grande e talvez permaneceu mais tempo. Sim. Como é que foi a sua vida de bispo, como era a sua vida de arcebispo nesta grande arquidiocese do Lubango? Ora, na grande arquidiocese do Lubango, sabendo que passaram por lá grandes missionários e grandes bispos, não só de estatura, mas também tanto na craveira intelectual como também de seriedade e de missionariedade. É assim que, de fato, ao chegar lá, encontrei um terreno que era mesmo de continuar a trabalhar. Mas também o tempo da guerra ainda continuava, mas as dificuldades continuavam, porque tínhamos missões sem sacerdotes, sem missionários e também populações a reclamar a nossa presença. Foi assim que, no Lubango, posso dizer que tive que crescer como arcebispo para responder à demanda, para responder à extensão e também à população que já não era como a população do Sumbe, mas é uma população já maior. É assim que, no Lubango, pois, que é afinal a sua terra, pude ficar mais uns 20 anos, digamos, à frente da arquidiocese. O que tivemos de fazer é fazer com que a igreja missionária seja ela também mesma missionária. Missionária no sentido de ajudarmos as famílias, ajudarmos a juventude, ajudarmos a crescer os seminários e as vocações nativas para a vida religiosa. E, graças a Deus, o Lubango hoje tem mais de 9 noviciados femininos, 9 ou 10 noviciados femininos, porque o clima de si mesmo é um clima bom e também a impressão digital que quisemos dar a todos é de que temos de formar jovens e que essa formação dos jovens deve andar, de facto, na calma, deve andar com seriedade e temos lá estruturas que nos ajudam para isso. Tanto o seminário, e hoje também já temos seminário de teologia, como o seminário propedêutico e o acompanhamento dos jovens, tanto rapazes como raparigas, em todas as paróquias e missões. De sorte que, se o primeiro amor foi o Lubango, foi o Sumbe, o segundo amor que também ficou primeiro, é o Lubango. Sei que o Sr. Arcebispo foi uma figura que foi marcando o Angola nestes últimos tempos, porque marcou antes da independência e depois da independência. E o seu pensamento foi-se afirmando, foi manifestando também as suas concordâncias, as suas discordâncias no processo de paz. Sim. Até que em 2001 a União Europeia vai retribuir-lhe com o prémio Sakharov, que foi certamente uma alegria tê-lo recebido, em prol precisamente desta sua figura pacífica, pacificante na construção da paz em Angola.
Ora, muito bem, por lembrar isto, e nisso também tenho de reconhecer o papel de Portugal enfim, neste prémio, porque foi um deputado, um eurodeputado português que apresentou o meu nome, Dr. José Ribeiro e Castro, e foi apoiado pelo próprio Mário Soares, e porque, é como dizes, o missionário, o sacerdote, é alguém que é mesmo para ajudar a todos. Ajudar os que estão dentro e ajudar os que estão fora. E no tempo da guerra, quando manifestamos as nossas concordâncias pelo bem que se faz, tanto aos que estão dentro como aos que estão fora do controle do governo, dos governos, então tudo isso, de facto, tem ecos e ecos que são para nós do Evangelho. Foi assim que já na Diocese do Sumbe, de facto, tivemos que enfrentar. Porque o Sumbe de si mesmo é como que é um tampão para a capital Luanda. E uma província que é tampão, então sofre muitas fustigações da guerra e da guerrilha. E então, muitas vezes tive que denunciar pessoalmente, muitas vezes tive que me juntar aos outros e dizer à Conferência Episcopal o que se passava para que pudéssemos influenciar de alguma maneira a que os direitos humanos fossem de fato uma realidade. E é assim que, afinal, a gente não fala para ser premiado, mas há sempre os que nos escutam e que vão pesando as nossas atuações. Foi assim que Portugal, pronto, apresentou o meu nome ao Parlamento Europeu, e o Parlamento Europeu, depois de ter averiguado certamente, ao menos pelo que depois soube pelo discurso da Presidente de então, pois depois de terem visto que merecia a pena o Zacarias Camoenho ser Prémio Sakharov, lá fui. Mas também há outra característica. Nesse momento eu era presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Mas tudo isto fez com que o prémio viesse para Angola e, portanto, Portugal também quis mostrar que Angola não devia ser um país esquecido e que a guerra de Angola não devia ser posta de lado. E assim havia que encontrar algum motivo para que o nome de Angola surgisse e surgiu. Estamos a chegar ao fim, sob isto do nosso tempo, como vês, passa muito depressa, Mas gostaria de fazer-lhe uma última pergunta muito breve. Passado estes anos todos que você viveu em Angola, atualmente como é que você olha a esperança deste país tão grande, tão rico, tão cheio de vitalidade? Como é que você vê o futuro? Olha, vejo o futuro com muito optimismo. Mas um optimismo mesmo fundado também naquilo que nós somos, homens da esperança. Este optimismo fundamenta-se no episcopado que temos, os colegas mais jovens que estão em Angola e os que estão agora mesmo na direção da CIASTE, a gente vê que são homens preparados, homens que levam a igreja para a frente e que fazem de Angola uma igreja que também seja missionária. Porque, como sabe, Angola, de facto, quanto a vocações religiosas e sacerdotais, graças a Deus temos-las. E por tudo aquilo, agora, por exemplo, lançamos o plano trienal para esses 3 anos seguindo até 2020, e vai tudo com a juventude, para dizer que só o fato mesmo de termos agarrado a juventude para ser lançada e para ser agora a fé que tem, e depois esta fé que deve ser celebrada e esta fé que deve ser testemunhada, isso tudo, para mim, como o mais velho deles, dos bispos, dá-me uma grande esperança de como a nossa missão vai para a frente e que Deus, com o Imaculado Coração de Maria por meio, a interceder, iremos a bom termo. Dom Zacarias, muito obrigado pela sua presença na Ângelos TV e muito obrigado pelo seu grande testemunho missionário.
Caros espectadores, como veio, a missão é feita de homens e mulheres concretos, sacerdotes, irmãos, religiosos e até também senhores bispos que no terreno lutam e trabalham para que a paz, para que a harmonia, para que o Evangelho de Cristo permaneça nos corações dos homens. Aqui, este testemunho vindo de Angola por Dom Zacarias, mais uma vez nos leva também a perceber que a paz é uma construção de todos nós. Obrigado pela sua presença. Voltamos a ver para o próximo episódio.